Oi pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho de como cultivar orquídea, de como tratar da sua orquídea, tá? Nós estamos diante de um momento no mercado onde o substrato principal do cultivo de orquídea acabou, sumiu do mercado. Que antigamente a gente tinha disponibilidade do xaxim. Com o uso indiscriminado, com uma grande devastação das florestas do sul, o IBAMA proibiu a retirada desse material. O que aconteceu? Todos os orquidádeos, todos os orquidófitos, teve um grande problema para substituir esse material. Tá? Então, nós a todo dia estamos procurando materiais alternativos, opções novas, e é difícil. Eu trabalho na área de paisagismo, eu estou atento o tempo todo buscando novo material, e é uma grande dificuldade que existe. Tá? Então eu vou apresentar para vocês algumas coisas que nós temos disponíveis no mercado, e coisas que dão certo e coisas que não dão certo. Tá? Então, primeiro passo, você que tem um orquidário antigo, tem vasos velhos que precisam ser reformados, você pode usar o material dos seus vasos antigos? Pode, com algumas atenções, que daqui a pouco a gente vai estar passando, tá? Então, eu vou falar o que a gente tem de mercado hoje disponível. Nós temos no mercado disponível fibra de coco. É um material de aproveitamento, né, do pessoal que bebe água de coco. Então, o subproduto disso tudo, eles estão moendo esse material, fazendo um tratamento e criando essas estruturas com fibra de coco. O que acontece com a fibra de coco? Nós temos essas mantas, tá? E nós temos alguns vasos de fibra de coco. O que eu percebo no dia a dia? Essas fibras são muito secas. Elas não têm a capacidade de absorver água, como tinha a fibra de xaxim. Então, com isso, o que acontece? Quando nós fazemos a irrigação do nosso vaso de orquídea, ele não para umidade nenhuma, ele não retém umidade nenhuma. E a planta passa por um estresse hídrico violento. Ainda mais nessa situação que nós estamos vivendo, com falta de água para tudo que é lado. Então, alternativas que nós temos são poucas, mas o que a maioria das pessoas estão fazendo é usando, por exemplo, casca de pinos. A casca de pinos é esse material que você já conhece, tá? É um material derivado também, é um subproduto da laminação do pinus, tá? Só que é o seguinte, ela é funcional de uma certa forma, sim. Mas eu aconselho a vocês sempre trabalhar com uma casca velha, nunca uma casca nova. Quando você estiver usando uma casca nova, você é obrigado a deixar essa casca de molho na água por um determinado período. Porque o que acontece? Essas cascas novas, ela tem a resina do pinus. E essa resina vai sair nessa água. E o que acontece? Quando você colocar isso aqui dentro da água, você vai perceber que com 3, 4 dias, a água vai ficando cor de Coca-Cola, vai ficando escura. E você tem que ir trocando essa água. Até que você percebeu que todo o tanino que tem nessa casca já acabou. Aí sim você pode usar. Porque senão vai acontecer o seguinte: quando a sua orquídea começar a desenvolver o sistema radicular, quando começar a crescer as raízes, esse tanino dessa casca, com a irrigação, vai soltar e vai queimar os pontos apicais da raiz da orquídea. Que a hora que a gente estiver abrindo um vaso de orquídea, você vai perceber que a ponta dessas raízes são muito sensíveis, são tecidos novos de crescimento, e esse tecido não aguenta essa acidez do tanino, tá? Então, se quiser usar a casca, pode usar, mas tem que deixá-la de molho por um período de pelo menos 10 dias, tá? Então, o que acontece no mercado? Outra coisa que a gente pode usar como substratos são pedaços de telha, tá? Desde que higienizados corretamente, tá? Como material maciço para prender as raízes da orquídea dentro do vaso, tá? Só que esse material também, ele não retém tanta umidade, então fica meio complicado, tá? No mercado, no dia a dia, eu tenho, durante as manutenções, olhado para vários materiais. Eu tenho materiais para mostrar para vocês, que é a casca de uma árvore, que chama melaleuca. Essa melaleuca é um tipo de eucalipto ornamental. Muita gente conhece também como árvore papel, 7 capas, porque ela vai soltando uma casca em volta do caule. Tá? É um material mais ou menos assim, ó. Ele lembra alguma coisa de papel. Tá vendo?
ele solta essas fibras. Na verdade, esse material é uma proteção que a árvore tem para reduzir as intempéries climáticas, tá? Para proteger ela de frio ou de excesso de calor. Então a planta tem isso aqui como uma forma natural de proteção. Esse material, a nível de preencher o vaso, para que existe uma porção de umidade para a raiz poder absorver, até que é legal. Mas ele é um material muito neutro, ele não segura muita umidade também, tá? Mas é uma opção natural. Mas eu aconselho também, da mesma forma, deixar de molho 2, 3 dias para depois jogar essa água fora, para tirar todo o tanino possível que possa ter dentro dessa casca, tá? Um outro material maravilhoso que eu descobri no mercado, que consegue substituir a fibra do xaxim com as mesmas estruturas, com as mesmas características, com o mesmo aspecto físico de absorção de água, de umidade, são as fibras encontradas nos caules de alguns coqueiros, tá? Então, durante a manutenção de jardim, eu percebi que no caule dos fênix se forma essa estrutura, que é uma proteção da axila da folha. E o que acontece? Essa folha, quando vai ficando velha, vai morrendo, vai secando, essas axilas vão ficando protegidas e coladas no caule. Ao longo do tempo, à medida que a planta está crescendo, o que acontece com esse material? Ele se solta por si só, tá? E esse material não entrou em contato com o solo, está na parte aérea do vegetal, do coqueiro, tá? E é muito fácil de ser retirado. Você não está prejudicando a planta, porque você encosta a mão, ela já solta. Esse material é um material pronto para o uso, tá? Nós vamos ver no próximo vídeo como que se planta uma orquídea e eu vou estar usando esse material. O que acontece? Devido à falta de material, à escassez de material, você pode misturar com esse material a casca de pinos que você já tirou o tanino dela. Você pode trabalhar pedras, que pode ser uma pedra brita, para dar um peso no vaso, tá? Você pode colocar argila expandida no meio e pedaços de carvão. Pode juntar tudo esse substrato, misturar isso bem misturado e você vai ter um substrato ideal para plantar suas orquídeas. Então, o que nós deparamos no dia a dia é a tentativa de reaproveitamento de materiais, que é uma visão inteligente, né? Porque dessa forma a gente está colaborando, reduzindo os resíduos sólidos do planeta, né? Então, é legal isso. Nós podemos aproveitar os vasos antigos, os vasos velhos, tá? Isso é uma coisa até legal. Eu tenho até para mostrar para vocês, tá vendo? Aqui nós temos, por exemplo, um vaso novo, tá vendo? Ele tem pouca estrutura de musgo, tá vendo, formada. E nós já temos um vaso mais velho, tá? Que já tem uma estrutura de musgo muito mais formada. Tá vendo? Esse verde que está formado aí dentro, tá vendo? É um vaso mais velho, esse aqui é um vaso mais novo, tá? Então o que acontece? As preocupações que eu tenho que ter em aproveitamento de vasos que já foram usados de alguma forma, é você fazer uma desinfecção deles, só isso, tá? Uma outra coisa que é interessante falar, muitas das vezes nós temos orquídeas que dentro do nosso orquidário morreu por algum motivo, tá? Você vê aqui, tá a planta seca, morta. Eu posso reaproveitar esse material? Pode, desde que eu faça uma desinfecção desse substrato. Por quê? Porque eu não sei a causa da morte dessa orquídea. De repente, ela morreu por uma doença causada por fungos, por bactérias, e esses esporos desses fungos ainda continuam nesse substrato. Mesmo com o substrato seco, com a orquídea morta, a semente do fungo ou as células da bactérias dormentes ainda estão aqui dentro. Então eu preciso fazer uma desinfecção desse material para poder reutilizá-lo. Uma outra coisa, quando você tem uma quantidade muito grande de substratos velhos que você vai reaproveitar, você tem dois grandes problemas. Primeiro, eles estão exauridos de nutrientes, tá? A orquídea que estava aqui já se alimentou, já passou várias águas, já lavou todos os nutrientes. Segundo, pelo processo de decomposição desse material, que é uma ação natural que ocorre na natureza de uma forma geral, esse material está ácido. E a acidez do pH desse material é prejudicial para o desenvolvimento de uma orquídea, tá? Então, toda vez que você vai usar, o que eu recomendo de vocês? Tira a parte da orquídea velha, tá? Joga fora essa orquídea que já está morta. Esse substrato deve ser levado a uma vasilha com hipoclorito de sódio,
que é um desinfetante fácil que você compra em qualquer supermercado, tá? Fora isso, o que você vai fazer? Depois de você umedecê-lo, você vai pegar e vai colocar um pouco de calcário para alterar o pH, para puxar o pH mais perto do neutro possível. Se você tem dificuldade de comprar calcário, você pode usar cinza de fogão. Cinza, de qualquer forma, qualquer coisa que você tenha queimado, tá? Então coloca, por exemplo, para cada 20 litros de substrato velho que você está usando, coloca pelo menos umas 4, 5 colheres de cinza de fogão dentro da água em imersão e deixa ele absorver bem essa água de cinza. Isso vai tirar a acidez do substrato. E aí você pode usar normalmente. Misturar com um pouco de substrato novo, tá? E você vai conseguir reaproveitar o material que você já tem. Tudo bem? Uma outra coisa. Nós temos 2 tipos de vaso para plantar orquídea, né? Na verdade 3. Nós temos esse material feito à base de fibra de coco, que não retém umidade nenhuma, que drena muito, mas eu posso trabalhar um substrato aqui dentro, que retém um pouco de umidade, tá? Nós temos os vasos plásticos, tá? De uma maneira geral. Nós temos os potes plásticos. Todos eles têm dreno no fundo, porque orquídea nenhuma gosta de ficar encharcada na água. Você quer matar uma orquídea, molha ela todo dia, tá? A orquídea não gosta de excesso de água. Por quê? A estrutura morfológica de uma orquídea é uma epífita. Então uma epífita, o que é uma epífita? É uma planta que se adaptou a desenvolver em cima de outra planta, tá? Então o que acontece? As orquídeas na mata, ela dá em cima do caule das árvores. Ela é uma hospedeira, ela não é uma parasita, ela não mata a árvore. Ela usa a árvore apenas como um hotel, para viver ali em cima. E ela se adaptou a tirar daquele ambiente a umidade, nutrientes, a vitamina que ela precisa. Então ela tira do ar, tira do caule, daquela água que está escorrendo da chuva, e ela se vira daquele ambiente. Então ela não precisa de muita água, tá? Tanto é que a estrutura de uma orquídea, a gente vai ver daqui a pouco, ela é suculenta, ela tem uma reserva de umidade dentro do caule dela, que é para isso, para ela poder sobreviver num ambiente onde não tem água à vontade. Então, você, para não matar uma orquídea, evita excesso de água. Evita plantar orquídea em vasos que não tenham orifícios, buracos, drenos. Por isso que todo vaso de orquídea é cheio de buraco, porque é mais fácil matar uma orquídea por excesso de água do que por falta de água, tá? Então, qual que é a diferença dos vasos? Por que eu devo plantar num vaso cerâmico ou num vaso de plástico? Ou num vaso de fibra de coco? Tá? O que acontece é o seguinte, o vaso cerâmico, ele tem uma boa drenagem, tá? Ele é um material feito de argila, de cerâmica. É uma coisa que é muito perto da natureza, é muito próximo da natureza. Então, a gente chama que é um material vivo. Por quê? Porque ele respira com a atmosfera. Então, num ambiente muito úmido, tudo que é cerâmica vai absorver a umidade. No ambiente que é muito seco, ela vai transpirar e vai perder a umidade. Então, o que a gente recomenda? Existem plantas que gostam de um ambiente mais seco, que são plantas do cerrado, são plantas de lugares que sobreviveram em cima de pedras, são rupícolas. E tem plantas que gostam de um lugar mais úmido, são as orquídeas ali do sul do país, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, da Serra do Mar, que tem muita umidade. Então, essa é uma característica que vai definir qual vaso escolher para cada tipo de orquídea. Um ou outro perfil que você tem que analisar é o perfil da pessoa que vai cuidar dessa orquídea. É uma pessoa que vai cuidar dessa orquídea, que vai molhar ela com uma frequência, que não vai deixar faltar água, você pode usar um de cerâmica, porque ele vai trocar a umidade com o ar. É uma pessoa que não cuida da planta, que esquece de molhar, que tem dificuldade de irrigação, que viaja muito, então é melhor o plástico. Porque o plástico ele vai reter a umidade que você colocou na sua orquídea, como ele não troca com o meio ambiente, essa umidade vai ficar presa aqui dentro por mais tempo, apesar dele ter furo embaixo, mas ele vai transpirar muito menos, tá? Então, o perfil da pessoa que vai cuidar da orquídea é super importante para definir o tipo de vaso que você vai escolher, tá? Fibra de coco é a mesma coisa, tá? Vai importar do substrato que vai estar aqui dentro. É um material muito drenante, é um material que não se retém umidade, então você pode equiparar ele com um plástico, mas que drena muito. Então também tem que cair para a pessoa que está sempre cuidando.
Eu trouxe esse material aqui porque muitas das vezes nós temos que fazer um jardim vertical. E nesse jardim vertical, o seu cliente, a pessoa está querendo fazer um painel de orquídeas, né? Então, para você passar um arame, perfurar, pendurar dentro de madeira, estruturas de madeira, esse material é muito bom, que é fácil de perfurar, fácil de passar um arame e amarrar, tá? Mas o que vale é o substrato que vai estar aqui dentro. É um material tão drenante que ele nem furo tem, porque sem furo ele já passa a água de uma vez só. Se colocar furo, então não vai parar umidade nenhuma, tá? Outra coisa que é importante, quando nós estivermos trabalhando com um substrato muito leve, o nosso vaso pode tombar a qualquer momento, ou por causa de um vento, ou por causa de uma irrigação, tá? Então, nesses casos, usamos fazer um dreno, um pesado com pedra nele, tá? Você pode estar usando uma pedra brita, essa pedra de construção, tá? Que é bem comum, ou você pode estar usando um pedrisco mais fino, tá? Que é esse material, é um pedrisco que a gente usa para fazer acabamento de canteiros de jardim, tá? Tanto faz, qualquer material que você vá usar, você tem que passar por um processo de desinfecção. Como que a gente vai fazer isso? Tá? Nós pegamos hipoclorito, tá? E colocamos na água, tá vendo? O material que eu quero desinfetar, eu coloco um pouco mais de hipoclorito. O material que eu não quero desinfetar, eu só quero tirar a possibilidade de ter algum agente patogênico, eu coloco menos hipoclorito, tá? Esse material misturado, ele está pronto para mim fazer o quê? Passar todos os vasos que eu quero plantar a orquídea, tá? Por exemplo, esse aqui é um vaso que já foi usado, tá? Ele está meio sujo ainda, tá vendo? Eu vou colocar dentro dessa solução com hipoclorito, deixar alguns minutos, esse vaso está pronto para ser plantado, tá? Eu vou usar, por exemplo, essa pedra para fazer dreno de vaso. Basta eu colocar essa pedra aqui dentro, tá vendo? Deixar por alguns minutos, tá vendo? E ela vai estar desinfetada, tá? São ações pequenas, mas importantes, tá? Lembra que eu falei do substrato usado? O que eu posso estar fazendo? Eu posso tirar esse substrato, como vocês vão estar vendo aqui, ó. Aqui é a época que a gente ainda tinha bastante xaxim. Tá vendo? Isso aqui são tudo placas de xaxim, ó. E a raiz da grama, da orquídea que morreu, eu vou tirar, tá vendo? Essas placas de xaxim eu posso colocar aqui para passar por esse processo de desinfecção. A parte da planta morta eu vou desprezar. Isso aqui vai para o lixo, tá? Mas todas essas placas de xaxim eu posso estar reaproveitando, tá vendo? Eu vou deixar esse material mergulhado por um período aqui, para que eu tenha certeza que ele está pronto para ser usado. Junto com esse material, eu posso estar usando o meu material alternativo, que eu acabei de falar para vocês, que é essa fibra da palmeira fênix, tá? Então eu posso colocar esse material junto, tá? Porque vocês vão perceber daqui a pouco que para plantar essas orquídeas, eu tenho que estar com esse material hidratado, úmido, porque isso facilita o meu trabalho, primeiro passo. E segundo, o que acontece é o seguinte, muitas das vezes, aqui eu não tenho um vaso, tá vendo esse vaso pequeno? É uma micro-orquídea. Às vezes um vaso desse aqui, muito fino, quando eu encho ele com material seco, e tenho que fazer uma pressão para essa planta ficar firme aqui dentro, quando isso aqui encharca, esse material dilata e ele estoura o vaso. Porque é muito fraco, às vezes, a parede de alguns vasinhos. Então, eu colocando o material já hidratado, eu evito esse problema, tá? E fora que o material hidratado é muito mais fácil para trabalhar, tá? Ele fica mais maleável ao manuseio, tá? Então, esse material, vocês conseguem perceber que é um material que retém muita umidade, tá vendo? Olha só, ele retém água. Então, é um material que consegue imitar um pouco o que a fibra do coco, do xaxim fazia antigamente, tá? Quem tem pedaços de vasos velhos de fibra de coco, você pode também estar usando, tá? Você pode estar cortando esse material, tá? Você pode estar cortando e fazendo o mesmo processo de desinfecção, tá? Você pode estar pegando esse material, tá? E desinfetando ele. Depois eu vou ensinar vocês como é que planta uma orquídea na placa, desse jeito aqui, ó. Por isso que eu já estou colocando ela para desinfectar, esse processo de desinfecção dela, tá?
Então, agindo dessa forma, nós estamos resguardando o quê? A planta nova que vai ser plantada não está num ambiente com nenhum agente patogênico, nenhum micro-organismo nocivo que possa atacar tanto a parte aérea dela como a parte radicular. Tá? O próximo passo agora, a gente vai começar daqui a pouco, no próximo vídeo, trabalhar como que você vai fazer a divisão das orquídeas, como que você vai fazer a limpeza de raiz e como que a gente vai fazer o plantio efetivamente. Bom, eu trouxe aqui para vocês vários tipos de orquídeas, tá? Para que vocês comecem a ter conhecimento e para que vocês consigam perceber a diferença de crescimento entre elas, tá? Nós temos aqui, por exemplo, uma espécie de oncídio. Oncídio são aquelas orquídeas que dão aqueles cachos longos, né? Muitos chamam de chuva de ouro, é uma delas, né? Que é um oncídio varicoso. Então é o seguinte, isso aqui é um formato de orquídea, tá vendo? À medida que ela vai crescendo, a estrutura dela vai saindo do vaso. E as plantas vão ficando muito aéreas, sem nutrientes, sem alimento. Mas ela capta o nutriente do ar. Mas a planta vai ficando fraca. Então chega uma hora que a orquídea está saindo do vaso, está pedindo para ser transplantada. Esse é um tipo de orquídea, tá? Nós temos também as espécies que são as catileias, tá? Que são plantas que têm esse outro formato também. Mas da mesma forma que os oncídios, elas buscam sair do vaso à medida que estão muito cheios esses vasos. Então, de tempos em tempos, você precisa abrir esse vaso, dividi-lo, ou então pegar esse vaso e plantar dentro de um vaso um pouco maior, onde você possa colocar uma camada de substrato em volta dessas raízes, tá? Para acondicionar de novo essa planta. Tá? Chega uma hora que ela está exaurida, que não tem mais nutrientes, não cabe mais nada, os brotos já estão saindo do vaso, já estão vulneráveis a quebrar por qualquer motivo, entendeu? Então, de tempos em tempos, você tem que fazer um replantio, tá? Eu trouxe aqui para vocês também ter uma noção, um conhecimento, porque da mesma forma que tem essas plantas, esses portes grandes, e até maiores que essas existem, nós temos também as micro-orquídeas, tá? São estruturas muito delicadas, muito pequenas, tá vendo? Que produzem flores geralmente muito perfumadas. Para compensar o tamanho da flor, o perfume delas são diferenciados, são muito perfumadas, porque dessa forma ela consegue atrair os agentes polinizadores, pelo perfume exuberante que elas têm. O que acontece? Da mesma forma, nós temos que plantar essas plantas com uma técnica, tá? Geralmente essas touceiras são divisões de touceiras que a gente faz. Então, como é que eu vou cortar uma touceira dessa ao meio sem delicadeza? É impossível, né? Então eu tenho que achar os pontos certos que eu possa machucar o mínimo possível de folhas, de brotação, tá? E mesma coisa, de tempos em tempos eu tenho que estar trocando, tá? As micro-orquídeas, geralmente, de uma forma geral, elas gostam de muita umidade, tá? Então, se eu tiver acondicionado em vasos cerâmicos, lembra que eu falei? Eu tenho que estar num ambiente super úmido, porque o vaso cerâmico vai trocar a umidade com o meio. Tá? Se é um ambiente extremamente seco, eu devo plantar em vaso de plástico, que vai reter mais umidade. Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer na sequência? Nós vamos começar a abrir um desses vasos aqui. Tá? Antes eu vou mostrar para vocês que nós tivemos o cuidado de pegar esses vasos dentro de orquidófilos, dentro de orquidários. São plantas que não têm cuidado nenhum, para poder mostrar para vocês uma situação bem real, que é de todo mundo. Tá? A orquídea que você está lá jogada no seu quintal há anos, vai estar desse jeito aqui. Então, o que a gente percebeu? Tá? Ela tem, por exemplo, essa orquídea aqui, ela sofreu uma lesão queimada pelo sol. Tá vendo? Essa mancha arredondada assim, ó, é uma queimadura causada pelo sol. Tá? É lógico, esse tecido morreu e esse tecido agora está apodrecendo. Existe uma colônia de fungos que está comendo ele. Tá? Dá para perceber pelo tecido novo que esses fungos estão invadindo. Tá vendo essa mancha amarelada em volta da folha? É um tecido vivo que já está mostrando uma deficiência mineral. Por quê? O fungo está entrando e está se alimentando desse nutriente que estava na célula. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Vai aproveitar que vamos ter que replantar isso aqui e a gente vai eliminar essas partes que estão doentes. Vocês vão perceber que a hora que eu começar a abrir essa orquídea, existe um monte de pseudocaules, pseudobulbos, que estão secos.
porque é de propósito, para mostrar para vocês como que vocês têm que fazer, tá bom? Então, para agilizar, eu vou cortar já esse arame, tá? Nós vamos começar, então, o processo de replantio de uma orquídea dessa, tá? Esse arame é meio duro mesmo, por isso que faz esse barulhão. Como que eu vou soltar essa orquídea, tá vendo? Ela, se você pegar, se você perceber, tá vendo? Ela tem um monte de raiz. Lembra que eu falei para vocês que o tanino daquelas cascas queima essas pontinhas de raiz aqui, ó, que são muito sensíveis, tá? Por isso que você tem que tirar o tanino da casca de pinos ou de qualquer material derivado de madeira, tá? Qualquer lasca de madeira que você vai usar no plantio, você é obrigado a tirar todo o tanino dela primeiro, tá? Então, olha só, qualquer pressão que você for fazendo aqui, ó, você vai soltando de leve a sua orquídea. Dá um pouco de trabalho, porque é uma orquídea que faz anos que está aqui dentro, tá? Então, você tem que cortar algumas raízes, tá vendo? Você pode até cortar o vaso, que é um vaso de plástico, a gente não vai estar aproveitando mesmo, tá? Vocês vão perceber que, olha o formato que ele vai ficar. Tá? Então aqui é o sistema radicular que a orquídea levou anos para formar, tá? O que que eu vou fazer? Essas raízes velhas, elas, por eu ter mexido com ela, ela vai morrer de qualquer jeito. Então eu já vou fazer uma limpeza delas, eu vou eliminar o excesso de raiz, tá? Para isso eu devo usar uma tesoura. Eu não estou usando luva aqui, mas vocês em casa deveriam estar usando uma luva para fazer esse procedimento, tá? Como eu tenho bastante experiência para fazer isso, eu não vou me machucar. Mas você em casa, eu aconselho você estar usando uma luva de proteção, tá? Que essas tesouras têm um corte muito afiado. Ó, o que que eu estou fazendo? Eu estou dividindo essa toceira em várias mudas, tá? Então, eu apoio em cima da mesa para ela não cair, não quebrar nenhum broto, tá? Fiz a primeira divisão, tá? Aqui, ó, eu vou começar agora a eliminar esses galhos mortos que está nessa parte aqui, na parte traseira da orquídea, tá vendo? No meio da orquídea. Vou eliminar tudo que for erva daninha que possa estar aqui no meio do vaso, tá? Eu vou eliminar todas as possíveis folhas doentes, tá? Que possa ter na minha planta, apesar que essa planta está com uma qualidade fitossanitária até que legal, tá? Então eu vou começar o quê? Reduzir esse sistema radicular. Por que que eu vou reduzir o sistema radicular? Porque se eu deixar esse monte de raiz velha, não vai caber substrato nenhum no vaso novo que ela vai ser plantada, tá? Então essas raízes antigas eu vou tirar, que não vai causar problema nenhum para a planta, tá ok? Olha, eu já reduzi bastante, tá? Eu poderia dividir essa muda até ao meio se eu quisesse, tá? Mas aqui, como a gente tem um vaso, a gente vai fazer duas mudas grandes, tá? Então eu tenho a primeira muda cortada, tá vendo que todo o sistema radicular eu tirei? Eliminei bastante do sistema radicular. A minha segunda parte do vaso está aqui, ó, tá? Mesma coisa, toda a parte de raiz velha, ó, eu posso cortar sem medo, tá? Porque essas raízes que eu estou cortando, ela já vai substituir rapidamente. Tá vendo aquela folha doente? Eu posso cortar também. Para quê? Para que essa infecção, esse fungo, não continue entrando pela planta e acaba atingindo todo o sistema da planta. Então, eu já vou eliminar o problema pela raiz, tá? Esse galho que está quebrado, eu posso tirar também. Tá vendo? Tá? Então, o que que eu fiz? Uma limpeza da minha parte aérea. Tá vendo? E reduzir a raiz. Tá? O oncídio, que eu falei com vocês, tá vendo? É mais fácil de você fazer a divisão. Porque, olha, ele já está saindo do vaso, tá? Se você fizer um corte aqui, ó, nele, tá? Pronto, a muda já saiu, já destacou. Já saiu a muda. O que que você vai fazer? Uma limpeza, para ver se tem algum bulbo velho, algum bulbo doente, entendeu? E vai separar essas mudas, tá? Da mesma forma, tá vendo? Essa muda que está muito aérea, eu posso fazer a mesma coisa, ó. Eu vou entrar com a tesoura.
e vou cortar da mesma forma, tá? As raízes ela vai fazer tudo raiz nova. Então, de cada vaso eu fiz 2 mudas. Essa parte velha que ficou no vaso, às vezes eu posso até deixar, conservar ela, que às vezes ela pode ter a força de soltar um broto novo e refazer mais uma muda, tá? Então, eu não jogo fora, acabo deixando no orquidário, em algum ponto do orquidário, e continuo molhando ela, tá? Então, com isso, a gente fez o quê? A divisão desses vasos, tá? A limpeza, nós tiramos aquelas folhas que estavam doentes, aquelas folhas que estavam quebradas, os galhos secos, tá? E a partir de agora, eu vou ensinar vocês como é que vai dividir uma micro-orquídea, tá? Que é uma coisa mais delicada, tá vendo? Então você pega, por exemplo, uma touceira dessa, tá? Você faz uma leve pressão, ó, ela já soltou, tá vendo? Ela já soltou. O que eu vou fazer? Eu vou abrir o substrato com delicadeza, tá? Eu vou abrindo o substrato até chegar no ponto onde estão as raízes dessa orquídea, tá? Essa orquídea, como ela foi replantada há pouco tempo, ela tem até a marca aqui do arame ainda que ela foi plantada, ó, tá vendo? Eu vou abrindo esse substrato, eu posso molhar ele um pouco para umedecer, para facilitar, está muito seco, tá vendo? E eu vou chegar ao quê? Ao centro da touceira, tá vendo? Que com o próprio dedo eu consigo, fazendo baixa pressão que eu vou fazendo, eu vou dividindo ela. Eu vou achando o ponto de divisão da touceira. Chega um ponto que, olha só, ó, eu consegui dividir a touceira com a maior delicadeza, tá vendo? Eu não quebrei nada. O que eu volto? Eu pego, venho com o substrato, volto a compactar essas raízes. Quanto mais rápido eu realizar essa operação, para não ficar tomando muito ar, ressecando mais, menos estresse a planta vai sofrer, tá? Aí eu posso pegar o substrato que já está desinfetado, está hidratado, e eu vou começar a envolver essa planta, tá vendo? Com essa umidade. Para micro-orquídeas existem pequenos vasos, são vasos delicados, tá vendo? Bem pequenos. Se eu colocar aqui, ela vai sumir aqui dentro, tá vendo? Então o que eu tenho que fazer? Completar esse vaso com mais substratos, tá vendo? E depois sim, eu vou completar e vou apertar esse substrato, tá? Eu preciso fazer essa pressão com a ponta do dedo, tá? Uma orquídea bem plantada é aquela que você acabou de plantar, tá? Você consegue virar esse vasinho de ponta cabeça sem cair nada. Essa é uma orquídea bem plantada, tá vendo? Eu acabei de plantar. Por quê? A orquídea tem que ter essa resistência, tem que estar firme dentro do vaso. Porque toda planta que você não deixa firme dentro de um berço que você plantou ou dentro de um vaso, o que vai acontecer? Principalmente nas orquídeas. Olha a estrutura de uma orquídea no vaso antigo. À medida que essa raiz vai crescendo, ela vai colando no material que está do lado dela. Ela vai fixando essas raízes, de uma certa forma, no material que está exposto ali do lado do crescimento. Se essa orquídea começou a fixar suas raízes na borda do vaso, ou dentro do substrato que você colocou, e ela está solta dentro do vaso, ela fica balançando, ou quando você joga água, ela balança, ou quando bate o vento, ela balança. Cada movimento desse vai ocasionar o quê? A quebra, o rompimento dessas pequenas raízes que estão formando. Então a sua planta vai ficando gastando energia o tempo todo para formar raiz e não consegue formar. Porque todo momento acontece alguma coisa que quebra aquela raiz que está formando. Chega um ponto que a sua orquídea vai estar tão exaurida de energia, já não vai ter força para nada. Qualquer doença que se instalar nela, qualquer coisa que aconteça com ela, ela acaba morrendo. Tá? Então é muito importante, eu vou ensinar a técnica aqui de quem plantou muita orquídea na vida dele já. Que é muito fácil. Muito fácil. E vocês vão perceber que mesmo uma orquídea grande dessa vai ter que ficar firme dentro de um vaso. Não pode ficar solta. Tá? Olha para você ver, essa orquídea aqui, ó, esse pedaço que eu fiz. Como eu tenho um ponto de crescimento, que eu não sei se vocês vão conseguir ver, aqui, ó, aqui tem uma gema de crescimento. E aqui eu tenho uma outra gema de crescimento. Quando é um caso assim, eu posso dividir essa muda ao meio. Sem problema, sem risco de perder essa muda, tá? Eu posso fazer isso, ó.
eu posso dividir. Porque eu deixei nos dois lados um ponto de crescimento, uma gema de crescimento. Tá? Então, como que a gente vai plantar então uma orquídea grande? É importante, quando você for podar a sua orquídea e for fazer uma limpeza, é bom tirar essas cascas secas que ficam sobre o caule. Por quê? Porque muitas das vezes as cochonilhas, que são insetos sugadores, se instalam debaixo dessas estruturas, tá? E você não vê. E a cochonilha, se ela sugar a sua planta e matar essa parte de crescimento, esse rizoma de crescimento, a sua orquídea, por mais verde que ela esteja, ela já está condenada à morte, ela já morreu. Ela só não sabe disso ainda, mas ela já morreu. Porque acabou a forma dela crescer, ela não consegue se multiplicar mais. Tá? Por que que ela não morre imediatamente? Porque ela tem reserva, ela tem nutrientes nesses pseudocaules. Esses nutrientes, até acabar todo o nutriente dele, leva um tempo. Então, quando você percebe que a sua orquídea já está desidratada, toda amarela, você já perdeu ela. Por quê? Toda a parte de crescimento aqui embaixo já foi contaminada, já está morta. Tá? Então, vamos lá. Eu vou ensinar vocês a plantar, então, uma muda de catileia. Tá? O primeiro passo, como eu estou usando vasos que já foram reutilizados, eu vou voltar e vou desinfectar, passar pela água com hipoclorito, para evitar qualquer contaminação por fungo ou bactéria. Tá? Eu já vou fazer isso em 2 vasos, tá? Para que eles já possam ficar prontos para o plantio. Primeiro passo, lembra que eu coloquei a pedra de molho? Tá? Então eu vou fazer um leve dreno no fundo desse vaso. Tá? Esse vaso tem um buraco muito grande, então eu coloquei uma placa daquela casca de árvore no fundo. Tá? Então eu vou trabalhar uma camada de dreno pequena, tá? Não precisa de muito dreno, porque esse vaso não tem furo em volta, só tem um furo aqui embaixo. Por isso que eu estou usando. Esses vasos que tem muitos furos laterais, não precisa fazer dreno nenhum. Ele já vaza muita água, tá? Não vai sobrar nada de umidade para a planta. Eu gosto de trabalhar com esse arame recozido, que usa em construção. Porque o que acontece? Esse arame em contato com umidade, ele vai se oxidar muito rápido, vai se decompor muito rápido e vai ficar no meio do substrato. E o pouco de mineral que ele soltar ali, a orquídea vai aproveitar como alimento. Tá? Então não vai durar muito tempo. Então, e ele é maleável para você trabalhar, é macio, não é um arame de aço duro. Tá? Então, nós já temos que ter ele já mais ou menos preparado. Tá? E nós vamos pegar então e fazer o seguinte. Olha só o plantio, é muito fácil, tá vendo? Eu vou pegar uma porção daquele substrato que eu falei para vocês, que você já mergulhou na água com um pouquinho de hipoclorito. Aqui nós temos alguns pedaços de fibra de xaxim velha, tá? Então, eu vou pegar uma porção desse material e vou colocar a minha orquídea em cima dele, tá vendo? Como se fosse um berço que eu estou fazendo. Vou pegar uma outra porção desse material e vou cobrir com cuidado de não quebrar o broto de crescimento da planta. A minha preocupação é não quebrar o broto de crescimento e tentar agregar esse material em volta dessa orquídea. Tá? Como que esse material vai parar aqui em cima? Tá? Eu vou usar esse arame para isso. Tá? Olha, eu seguro a ponta do arame e vou coxando esse arame, dando volta, tentando prender o máximo de substrato possível. Tá? Feito isso, o que eu fiz? Eu consegui segurar uma camada de substrato em volta da planta. Tá? Ela não tem raiz, mas ela já tem uma estrutura. Tá? Naquele vaso que eu já tinha feito um dreno, o que eu vou fazer? Vou colocar uma cama desse material no piso dele, tá? Para reter a umidade. Tá? E vou trabalhar uma lateral, eu já vou colocar esse material numa lateral. Olha, vocês percebem que eu já estou encostando nessa lateral? Tá? Quando trabalhar o broto da planta que eu quero que cresça, tem que estar direcionado para o lado do vaso, que ela vai ter todo o espaço para crescer. Então eu vou encostar ela o máximo possível nessa lateral aqui, ó, tá? Para que esse broto consiga crescer o resto do vaso todo, tá? Aí o que acontece? Eu vou pegar esse material que está hidratado e vou fazer o quê? Uma pressão, para ele ficar bem encaixado aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês? Uma orquídea bem plantada precisa estar bem firme dentro de um vaso. Ela não pode ficar se movimentando.
mesmo que seja uma planta com folhas grandes, tá? Então eu vou colocando o substrato, tá vendo? E vou fazendo uma pressão com a ponta do dedo, tá? Eu vou fazendo isso. Esse é o procedimento para me plantar uma orquídea, tá? Sempre com cuidado, que a hora que for apertar aqui para não quebrar o broto da orquídea, tá? Isso não pode acontecer, tá? Ó, tá plantada a orquídea minha, tá? O que que acontece, ó? Lembra que eu falei para vocês, ó? Não pode cair o material, tá vendo? Não pode cair, ó. Significa que tá firme. Eu acabei de plantar, tá? Então, eu tenho certeza que essa planta vai conseguir enraizar numa boa, tá? Uma outra planta que eu deixei para plantar aqui, ó, é da família dos oncídios. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar mais substrato aqui para poder umedecer, né? Lembra aquela placa que eu falei que eu ia explicar para vocês como é que vocês plantam uma placa? Você tem que deixar de lado porque ela já está hidratada, passou o processo de desinfecção, tá? Então não tem mais problema, tá? Então o que que acontece? Eu vou colocar um pouco mais de substrato aqui, tá? Substrato que eu preciso hidratar, que eu preciso passar por esse processo de desinfecção, tá? Para você poder acompanhar essa outra parte, tá vendo? Então, a partir desse momento, você está vendo esse vaso cerâmico? Ele tem um orifício só. Como ele tem um orifício só, eu preciso completar ele com um pouquinho de dreno. Pouca coisa, tá? Porque se você colocar muito dreno, esse material vai ficar muito seco aqui dentro, tá? Feito isso, eu vou fazer uma cama com esse material hidratado no fundo do vaso. Tudo bem? E o que que eu vou fazer na sequência? Eu vou pegar a minha muda, tá? E vou, da mesma forma, vou pegar uma parte desse substrato, vou fazer uma cama, um berço, tá? Vou colocar essa muda sobre esse berço e vou completar a lateral dela com mais substrato, tá? Você vai fazer uma leve pressão, tá? E tá pronto para passar o arame e amarrar, tá? Da mesma forma, tá? Quanto maior a fibra desse substrato, mais firme ela fica, tá? Mas se você ver, ó, já tem uma estrutura já presa na planta, tá vendo? O que que eu vou fazer agora? Mesmo procedimento, tá? Eu vou pegar uma massa de substrato hidratado, vou colar na lateral do vaso e vou trabalhar. Essa é uma planta que cresce em formato de touceira, então eu vou trabalhar lá no meio do vaso. Eu vou concentralizar o máximo possível. Por quê? Ela solta broto para tudo que é lado. Então, não é como uma catileia que tem uma brotação direcionada. Essa aqui é um formato de touceira. E ela vai soltar vários brotos para várias direções, tá? Mesma coisa, olha, faço uma pressão com a ponta do dedo para que esse material fique firme aqui dentro do vaso, olha só. Não pode cair. O material não pode ficar solto, tá? Então, dessa forma, eu tenho o quê? Mais uma orquídea plantada. Tudo bem? Então nós temos um oncídio, nós temos uma catileia e nós temos uma micro-orquídea que a gente acabou de plantar, né? Que está aqui, ó, na sequência. Então, com esses procedimentos, eu tenho certeza que vocês vão poder cuidar dessas orquídeas com muito mais carinho, com muito mais qualidade, tá? E aí, com certeza vai multiplicar o vaso de orquídea que você tem em casa. Você viu que um vaso só se transforma em 3, 4, 5 vasos. E você tem que fazer isso pelo menos uma vez por ano. Essa manutenção nas suas orquídeas. Um abraço, gente. Até a próxima.